Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, onde você estiver. Amém? Que a paz do Senhor hoje envolva a sua vida. Aleluia. Que você tenha o favor do Senhor na sua vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Bom, a palavra de hoje é: você deve escutar mais o Senhor. Amém? Que é a continuidade da palavra de quarta-feira. Aleluia! Glórias a Deus. Mas antes vamos só fazer uma oração aqui para que o Espírito Santo entre aqui nessa oração e que ele leve essa mensagem a mais adiante. Amém? Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor leve essa palavra, Senhor, a quem o Senhor quer que escute. Em nome do Senhor Jesus. A pessoa que precisa dessa palavra no dia de hoje. Eu tenho certeza disso. E o Senhor vai levar adiante. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. Então, antes da ministração dessa palavra, eu quero somente deixar alguns recados aqui. Os cultos da nossa igreja, ele foi mudado e nós temos cultos agora. Os próximos cultos serão domingo às 9 horas, que é o culto profético. Terça-feira, que é o culto de colunas no reino, que é às 20 horas. E quinta às 7 da manhã, ok? Então, fica aqui o recado para que os nossos encontros, as nossas reuniões estão nesse horário agora e nós aguardamos você lá. E o nosso culto fica a igreja IEJN Alphaville, fica na localização da Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia! Eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Amém! Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Seja bem-vindo! Aleluia! E eu espero que hoje você venha preparado para escutar a palavra. Amém? Glórias a Deus! E a palavra de hoje é Mateus 6,6, que diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Aleluia, né? Mas aí eu quero lembrar que na quarta-feira nós lemos a passagem de Marta, que quer servir a Jesus e aos demais, enquanto Maria, né, tem a boa parte, que é estar nos pés de Jesus, que é estar com Jesus, que é escutar a Jesus. Amém? E também sobre parar e ouvir Jesus. E hoje eu quero falar sobre sobre que deve escutar mais o Senhor, que deve escutar mais o Senhor e como isso assim, como está escrito em Mateus. Quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta no secreto e Ele vai te ouvir. E Ele vai te recompensar. Porque é quando nós estamos sozinhos com Deus que Ele nos escuta mais. Amém? Porque hoje eu quero te mostrar isso, que nós devemos escutar mais Jesus, mais Deus, mais a palavra do Senhor. Porque o Senhor está sempre falando conosco através da palavra, através de sinais, através de um pregador, através até das pessoas
que não são cristãos, mas que às vezes também falam alguma coisa pra gente, porque foi Deus que falou pra eles falarem. Amém? Então, nós temos que escutar. E temos que entender que se estivermos com Jesus sozinho, pode ter certeza que irá se revelar a ti. Ele vai se revelar a você. E ainda mais, se estiver pedindo sua presença, pois é neste momento que temos mais intimidade com Deus. E devemos se alinhar com os planos de Deus em nossa vida. Amém? Porque quando nós estamos no secreto com Jesus, com Deus, é um momento de intimidade com o Senhor. É um momento de intimidade com Ele. E é isso que Ele quer conosco. Ele quer um relacionamento. Ele não quer só pedir. Não, Ele quer um relacionamento com você. Ele quer uma intimidade. Amém? Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim, ó. Que diz: para tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do sol. Então, pois existe um tempo para várias coisas, e acredito que o tempo de ouvir mais o Senhor já chegou. Amém? E nós temos que ouvir mais o Senhor, porque as pessoas perecem de conhecimento, as pessoas fazem coisas que não tá na vontade do Senhor. Mas elas fazem porque alguma coisa falou para ela fazer, ou o inimigo ficou lá e atentando para fazer, ou ela deu uma brecha, abriu uma porta para que o inimigo pudesse se manifestar na vida dela, para que ela fizesse aquilo. Então, as pessoas precisam escutar mais o Senhor. Mais o Senhor. Porque não é só mais para a vida financeira, mas também para a vida espiritual, para a vida conjugal, com os filhos. Todas as áreas da sua vida você precisa de ouvir a Deus. Entendeu? Não é só para pedir salvação, nada disso. É para tudo. Porque o Senhor tem que estar, nós temos que estar na plenitude do Senhor. Amém? E para isso nós temos que ouvi-lo, estar na intimidade do Senhor. E Jesus deve estar alinhando, alinhado com os seus projetos, porque ele tem que estar ali. Tudo que você vai fazer, você tem que perguntar: Senhor, está alinhado com o que o Senhor quer para mim? Porque os planos do Senhor é outro para você. Nem sempre é tudo que você está fazendo hoje é o que Deus quer. Entendeu? E se você deixar ele entrar na sua vida, com certeza ele vai fazer um reboliço. Porque ele vai tirar tudo que você está fazendo, que você está perdendo o seu tempo, e vai colocar coisas que realmente vai funcionar na sua vida. Amém? Então, a Bíblia, ela está se referindo que o inimigo está fazendo com que você não viva o propósito, né? Porque aqui na palavra da Marta, não é que é pecado trabalhar, né? Não é pecado fazer as coisas, não. É que o problema é que nós temos que ouvir mais o Senhor. A gente, por exemplo, a gente tá... quais são as primícias do Senhor? Não é só dinheiro. Não, as primícias do Senhor é você acordar de manhã e já orar. Agradecer pelo seu dia. Amém? Agradecer por você ter acordado, porque o Senhor deu a oportunidade de você viver mais um dia. Amém? Porque nós temos que pensar, nós temos que viver um dia após o outro. E não pensar já lá na frente. Não, a gente tem que pensar na frente, planejar o futuro. Mas você coloca os seus planos diante de Deus. Se são esses que são os planos do Senhor para você. Amém? Então, o que acontece? A Bíblia, ela diz que o inimigo, ele fica te atentando o tempo todo para você fazer outras coisas. Na verdade, o inimigo, ele só
vem na hora que você dá uma brecha, né? Na hora que você abriu ali uma brecha, fala, ah, nada a ver, tudo bem, hoje tá assim, mas e você não pede perdão, sabe? O inimigo vai vir e vai começar a te cutucar até você continuar fazendo o pecado. E aí, até ele se manifestar. Entendeu? Então, toma cuidado, porque fazer as coisas que não é de Deus é sair do propósito do Senhor. E você tem que voltar para o propósito do Senhor. Porque o inimigo, ele não quer que você receba as bênçãos do Senhor. Entendeu? Porque muita gente acha assim, que eu não vou aceitar Jesus, porque eu não vou viver para Jesus e tal, mas... Ai, desculpa, gente. Deu vontade de espirrar. Perdão. Me perdoe. Então, ele vai levando você para outro lugar, para outro propósito. Ele quer tirar você do caminho. Entendeu? Porque nós temos o direito de estarmos com Deus para que nós possamos lutar contra o inimigo. É por isso que ele nos quer no exército dele. Nós fazemos parte do exército dele, que somos cristãos. E o Senhor, ele quer que nós estejamos que nós estejamos bem alinhado com Ele. Amém? E tudo começa quando você começa a colocar coisas na frente do Senhor, e aí você compete o tempo com o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele tem, como eu disse, as primícias. Amém? Então, quando você começa a colocar coisas na frente do Senhor, que são mais importantes do que o Senhor, que você, na sua percepção, são mais importantes, aí começa a ter queda. Por isso que nós devemos prestar atenção muito nisso. Amém? Porque o Senhor, ele nos quer que nós oramos primeiro, nós agradecemos, nosso primeiro momento do dia. Amém? E não deixe que isso roube de você, que o inimigo roube isso de você. Porque aí você começa a esfriar a sua fé, né? E não é o que a gente quer. A gente quer mais profundidade com Deus. Porque aí você vai ter o sobrenatural do Senhor. Amém? E essa palavra, ela me chamou muita atenção, porque nós temos que orar mais. Nós temos que orar mais, escutar o Senhor mais, ter mais intimidade com Deus. Amém? É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Orar mais, escutar o Senhor e ter mais intimidade com Ele. E essas três coisas é tudo, a oração. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amém. Vamos orar para que o Espírito Santo revele a nós o Senhor, que Ele venha trazer a paz que excede todo entendimento nas nossas vidas, no nosso dia de hoje, que hoje seja um dia cheio de favor do Senhor. Amém? Na sua vida e na minha. Senhor Deus Pai, que o Senhor nos traga, Senhor, o favor do Senhor, que o Senhor nos traga a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, se revele a nós, ô meu Paizinho querido, traga, Senhor, o seu amor, traz mais amor na nossa vida, que é o que nós precisamos, amor a nós, amor ao próximo. Nós precisamos amar, porque é o seu amor, Senhor Jesus, que precisa se colocar aqui nessa terra, mas um amor verdadeiro, um amor de caráter, um amor de verdade, um amor pelas pessoas.
e que nós devemos mudar, nós devemos ser como o Senhor Jesus. Nós devemos andar como o Senhor Jesus, nós devemos ter o amor do Senhor Jesus pelas pessoas. E não querer ser oportunistas. Querer só olhar para o seu próprio umbigo. Não, você tem que olhar para o próximo. Amém? Você tem que pensar no próximo. Glória a Deus. Aleluias. E Senhor Deus Pai, entre na casa das pessoas. Senhor Jesus, cure todas aquelas pessoas que estão com problemas emocionais. Também cura, Senhor, aquelas pessoas, ô Senhor Jesus, entra, Senhor, na casa de quem precisa, de quem o Senhor precisa, meu Pai querido, meu Pai amado. Que o Senhor se manifeste a essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. Aleluias, 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 meu Pai querido, meu Pai amado. Oh, Senhor querido, que o Senhor entre na casa da Manuela, que o Senhor está falando aqui, Espírito Santo falando para mim. Entra na casa da Manuela e cura todas as pessoas que estão lá. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Eu sei que essa pessoa que está ouvindo essa oração, que vai ouvir, vai ser muito abençoada por Ti, Senhor. E eu abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor entre, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Glória a Deus. E esta live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor Jesus. E para mais ninguém. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. E se você gostou dessa live, se você gostou do conteúdo, você compartilha com as pessoas, porque muita gente pode estar precisando de uma palavra, né? Espero que você tenha entendido a mensagem, que Deus tenha colocado isso no seu coração. Amém? E que o Senhor venha liberar bênçãos na sua vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E se você puder compartilhar, curtir, me seguir nas redes sociais, eu agradeço muito. Me desculpe algumas coisas, né? E que a paz esteja com você. Bom fim de semana. Que o Senhor esteja na sua casa, na sua vida. Que você tenha o favor do Senhor. Eu e você. Amém. Que nós tenhamos o favor do Senhor na nossa vida. Glória a Deus, aleluias. Amém e amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.